André, Vou tentar. A gente tentar falar de futuro do São Paulo. Esse ano é ano de eleição no São Paulo. Você que conhece tudo do São Paulo por dentro, por ter vivido o clube, não só como torcedor, qual é a situação real do São Paulo hoje, da instituição São Paulo Futebol Clube, e como é que está o momento político do São Paulo? Vamos lá, pessoal, se segurem na cadeira aí, porque é o seguinte, tá? O São Paulo, a dívida do São Paulo em 2018 era 270 milhões de reais. Em 2019, 503 milhões, 88% aumentaram a dívida, tá? Nesse ano, até junho, são 600 milhões de dívida. A projeção é que chegue em 1 bilhão, 1,2 bilhões até o final do ano, sendo que em 31 de dezembro, 330 milhões dessa dívida vai vencer com os bancos. Para você ter uma ideia do paralelo aí, o Cruzeiro, de 2017 para 2018, subiu a dívida de 384 milhões para 520, ou seja, um aumento de 35%. O Cruzeiro aumentou a dívida em um ano em 35%. O São Paulo em 88%. O São Paulo, quer dizer, as despesas operacionais do São Paulo ficaram 40% de despesa. O déficit do São Paulo, ano passado, foi 156 milhões e está projetado 250 milhões esse ano. Então, aí vocês terem uma ideia da incompetência do São Paulo. O orçamento do clube para esse ano foi feito que ia haver, em 2019, perdão, que ia haver um superávit de 13 milhões de reais. Já tem 30 milhões de déficit. Pela primeira vez na história do São Paulo, o São Paulo tem um patrimônio líquido negativo. O que é isso? Você pega nem se você vender todos os seus ativos, não pagam a sua dívida. Pra você ter uma ideia. Esse era negativo em 46 milhões no ano passado, e agora é 75. Então, quer dizer, esses números são assustadores. As receitas do São Paulo no ano passado, houve uma queda pequena, de 2%, só que ela caiu em todos os níveis. Né? A única coisa que o São Paulo teve mais de receita foi televisão, porque o São Paulo achava, na projeção, que ia para a semifinal do Paulista, foi para a final. Foi a única coisa que teve um aumento, receita de televisão com isso. Então, essa situação do São Paulo é muito difícil. Aí você tem, por exemplo, umas coisas estranhas. Em 2018, o Flamengo pagou 6 milhões de reais em comissões. Só que o São Paulo pagou 25 milhões. Você somando 2018 e 2019, o São Paulo pagou 66 milhões de reais de comissão para empresários. Para empresário? 66 milhões. Então, o pessoal fala que é caro o Pochettino, 66 milhões em 2 anos para empresário. Isso é imoral. Então, você tem... Aí, por exemplo, você vê a inchaço da máquina, né? O São Paulo tem 1.040 funcionários, só a parte administrativa, 1,5 milhão de folha. Aí... Daniel, você vê, por exemplo, o São Paulo tem 36 profissionais na comissão técnica, do profissional, tá? No CT da Barra Funda. 6 preparadores físicos. Aí você vê, por exemplo, um caso para mim que é um escândalo sem tamanho. O Alexandre Pássaro, advogado, certo? Quando o Rogério Ceni foi trazido para ser técnico do São Paulo, havia uma situação que foi antes de uma eleição para presidente. Certo? Um dos candidatos era o Paulo Amaral, era desafeto do Rogério. Então o Rogério falou... aí o Rogério falou o seguinte, eu não quero botar uma multa, porque se esse cara ganhar a eleição, ele me mandar embora, eu quero a multa. Só que o Alexandre Pássaro, ele foi ao mesmo tempo advogado do Rogério e do São Paulo na mesma transação, gente. Isso aí tinha que ter sido pulso da OAB por conta disso. Né? E ninguém pensou em colocar, por exemplo, naquele contrato, se o candidato que você não quer perder, essa multa não vale. Não tem multa. Então, como é que você pode ter um diretor de futebol de São Paulo, que é o advogado de um atleta, de um treinador e do clube ao mesmo tempo? Então, aí você tem, por exemplo, os absurdos. O Thiago Volpi, São Paulo pagou 30% de comissão. Comprou o Thiago Volpi, pagou 30% de comissão. Quando o São Paulo vendeu o Militão, foi mais ou menos 30%. Não sei se vocês lembram disso. Vendeu para o Porto, por acho que 5 milhões de euros. 2 dias depois, praticamente, venderam para o Real Madrid por 30. Né? Como que pode, né? Como pode uma coisa dessa? É impressionante, né? Se isso aí não é lavagem de dinheiro, eu não sei o que. É impressionante. É um absurdo. É um troço assim, não tem isso, acho que em nenhum lugar do mundo. Mas, André, você e o Edu, que viveram lá, qual que seria a solução hoje em dia para o São Paulo? Tem um cara que vocês falam, não, esse cara vai entrar e vai dar jeito, vai solucionar essas dívidas.
Vai mudar a história do São Paulo, a história política, a história dos bastidores de São Paulo? Existe essa pessoa ou não? Antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria só completar o que o André está falando. O André, ele tem um conhecimento da parte de futebol enorme. Tem 2 casos na área que eu milito, que é o marketing, que são escandalosas, tá? A primeira, o São Paulo sempre teve um relacionamento com a Pênalti, marca esportiva, sempre. Uhum. O São Paulo foi campeão mundial em 92, 93 com a Pênalti. Com a O dono da Pênalti é São Paulino, almoçava no Morumbi toda hora. Enquanto eu estava lá, tentou voltar para o São Paulo, mas tinha um problema de dívida, de dinheiro, enfim. Mas era um contato pessoal. O São Paulo voltou para a Pênalti. Que ano, André? 2008. 2008. O São Paulo pagou uma comissão de intermediação de 3 milhões de reais. Pasmem, o diretor de marketing do São Paulo que recebeu essa comissão. Oficialmente, não é? Deu nota fiscal para o clube. Não foi para o clube. Não. Assim, alguém me explica isso. Assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum. O clube, primeiro, não precisa de intermediário para negociar. Sim. Eventualmente pode ter. Eu tive 10 anos numa agência de marketing e intermediei diversos negócios. Pode, eventualmente. Agora, como que a pessoa que é diretor de marketing do clube se comissiona em 3 milhões de reais de uma transação que ele é diretor do clube, ele tem carteirinha? Funcionário, seja, né? Isso é um escárnio. Né? E é um bueiro que ninguém abre. Esse bueiro ninguém abre. Eu faço perguntas para o candidato para a próxima eleição, que era o chefe desse departamento. Até hoje eu nunca ouvi uma resposta, uma explicação. E como que o conselho de administração do clube aprova uma situação dessa, gente? Ou seja, assim, uma pessoa erra, eu entendo. 2 erra, pode ser. Quantos conselheiros tem? São Paulo tem 240 conselheiros. 240 conselheiros assinaram isso. Ou seja, esse é um ponto. E outro ponto é com a Under Armour. Né? Esse é André, conta um pouquinho, porque eu fico nervoso se eu conto isso. A Under Armour foi o seguinte, o São Paulo, que aliás foi a melhor fornecedora de material desportivo do São Paulo. O Edu estava falando que não tinha, obviamente você tinha Reebok lá no passado, mas eu comprava da Under Armour, no aplicativo aqui, tudo do São Paulo. A Adidas não tem nada, enfim. O São Paulo fechou a administração do Carlos Miguel Aidar, o diretor de marketing era o Júlio Casares. Que é o candidato... Aliás, vice-presidente, que é candidato que o Edu estava falando agora pela situação, e o diretor de marketing chamava Douglas Schwartzman. Apareceu, o São Paulo conseguiu o contrato, do nada apareceu um contrato de comissão de uma empresa, de um cara chamado Jack, eu não me lembro o sobrenome, das Filipinas, algo assim. E esse contrato, depois que o São Paulo fechou tudo mais, apareceu o contrato na mesa lá do presidente no conselho para passar. Aí todo mundo falou, mas que isso? Onde apareceu esse contrato? O que é isso? Aí o pessoal começou a feder, essa empresa, sabe o que aconteceu? Ela não quis cobrar a comissão, ela desistiu. Fala o valor da comissão. 18 milhões de reais. Você conhece alguma empresa no mundo que vai falar, eu não quero mais 18 milhões? Os caras perceberam que ia feder. Não estou falando em nome de ninguém, tá? Estou falando. Não sei. Aliás, tem uma investigação no Ministério Público que está investigando isso. Então, para mim, me parece que isso tem, obviamente, alguém de dentro de São Paulo, que eu não sei quem, não faço ideia, o Ministério Público está investigando. Então, 18 milhões, então a empresa tinha 18 milhões para receber de São Paulo, então deixa para lá. Merreca. Deixa para lá, não queremos mais. Então, quando eu coloquei esses casos, completando o que o André falou, para explicar para vocês que não conhecem o São Paulo, que estão assistindo a gente, que o problema do São Paulo é sistêmico. Um problema, ele não é
ele não está em uma pessoa hoje. Ele está num mecanismo. Vocês já viram aquele filme Mecanismo no Netflix? É que o mecanismo ele se sustenta. Então, o mecanismo do São Paulo é uma coisa estrutural.